Amém? Som. A paz do Senhor. Deus abençoe. Quero convidar vocês que estão chegando agora no Face, nossa live, pedir que você possa nessa noite receber a palavra de Deus. Nós vamos ter um tempo de louvor, de palavra. Quero pedir licença para entrar na sua casa, convidar você para entrar em nosso culto com Deus, nossa comunidade, pedir que Deus toque na sua vida com graça, com amor, com fé. Nós precisamos mais e mais andar na fé e confiar no Senhor. Ele que vai alegrar o nosso coração e vai tirar nosso temor. Queremos louvar o Senhor, queremos agradecer a Deus em todas as coisas. A Bíblia diz: em tudo dai graça. E nós estamos no culto aqui só sendo transmitido. Nós estamos aguardando a autorização mesmo para que ninguém corra nenhum risco de contaminação. Então você que está na sua casa, se cuide, fique em paz, fique na graça do Senhor Jesus. Mas você pode nos acompanhar, nos assistir em nossas transmissões. Quero orar nesse instante, antes de começarmos nosso louvor e compartilhar uma palavra de fé para a sua vida. Eu quero falar um pouquinho sobre fé, que você possa experimentar a fé. Nós temos algo que precisamos usar. Às vezes nós falamos de coisas e nós temos muitas coisas boas e nós não usamos. Eu quero convidar você nesse instante para usar a fé. Eu vou falar sobre isso, mas antes me deixe orar por você, orar por sua casa. Vamos orar por nossa cidade, vamos orar por nosso país e queremos entregar esse culto, esse tempo de louvor a Deus em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer. Nós queremos te louvar porque nós não estamos só. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados nesse universo, nesse planeta, nesse país, nessa cidade, nessa casa. Não, o Senhor está conosco. Obrigado por seu cuidado, presença e paz. Eu oro, Espírito Santo, que está em todo lugar, que o Senhor está no mundo todo, está na minha casa, está aqui, está com meus irmãos agora que estão nos ouvindo, estará naqueles que estarão ouvindo esta gravação junto deles. Um Deus presente e poderoso que nos chama para ser filhos, e nós te chamamos de Pai, pois o Senhor cuida de nós. Recebe esse culto, recebe essa adoração, esse louvor. E culto não é uma só reunião, o Senhor sabe disso, Pai, mas culto é minha expressão particular e individual de amor, de abraço e adoração. Recebe o culto da sua igreja, que agora que agora está ouvindo, que agora é um tempo de culto, e estamos deixando nossas atividades, nossos fazeres, para prestar culto juntos. Nós estamos distantes, nós não estamos reunidos num só lugar, mas a igreja está unida, declarando amém. Glória ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado, que tira o mal, que tira a maldição do mundo. Venha teu reino, seja feita a tua vontade. Esta é a nossa oração. Abençoa essa casa, abençoa esse culto, esse momento que nós estamos aqui para te adorar e te louvar. Cada pessoa que está nos ouvindo, eu peço em favor delas, eu intercedo agora para que teu Espírito Santo vá, toque, coloque neste coração paz, amor e fé. Põe teu anjo para acampar, proteger e guardar essa casa, família. Livra, Senhor, essas pessoas que estão agora sendo acometidas por essa praga, por essa pandemia, esse vírus ou qualquer outro tipo de doença. Que a sua mão poderosa venha curar, venha libertar e trazer paz, em nome de Jesus. Recebe esse louvor que trazemos em nosso coração para cantar ao Senhor e te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor cantando, celebrando o Senhor. Eu quero pedir que você reúna sua família, sua casa, aí na sua sala, onde você puder, e cante conosco, celebre conosco, adorando Jesus, nosso Salvador e protetor de nossas vidas. Deus abençoe. Lutamos com armas
em meio às tribulações. O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível, os reinos viverão. Teu trono acima está. Teu nome incomparável. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível, os reinos viverão. Teu trono acima está. Teu nome, aleluia. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável como um trovão. Poderoso é, grandioso é. Poderoso és, grandioso é. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és. Que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Nós declaramos que tu és poderoso. Nós proclamamos que poderoso tu és, que o teu nome é grandioso, Jesus. Vamos cantar mais uma vez como um trovão? Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és. Que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Como um trovão, poderoso és, grandioso és. Que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Vitorioso és.
Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Teu nome é imutável, sim, Ele é. Nome sobre todo nome, é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome, é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome, é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome, é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome, é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome imutável é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Nós colocamos a nossa fé no nome de Jesus. O nome que salva e que cura, a nossa fé está depositada no nome de Jesus, no nome de Jesus. Como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso. O Espírito de Deus está sobre os nossos corações, queridos, trazendo cura e poder, derramando a tua graça e amor sobre as nossas vidas. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, aleluia. Os enfermos e doentes são sarados,
pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Pai, nós queremos te contemplar. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas nos átrios ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Leva-nos, oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Oh, glórias. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti, Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti, Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Aleluia, para te adorar que eu vivo. Amém. Obrigado, Wesley. Deus abençoe, Niltinho. Deus abençoe, que bênção esse louvor. Eu gostaria de ficar aqui um pouco mais ouvindo esse louvor, mas eu sei que precisamos ser breve aqui. Eu quero conversar com vocês sobre uma passagem que está escrita no livro de Tiago. Livro de Tiago, lá no Novo Testamento. Por favor, se você tiver uma Bíblia em casa, esse livro tão precioso, esse livro que é inspirado por Deus,
foi escrito por homens cheios do Espírito Santo para trazer um recado e registrar uma vontade. Então, na sua casa, abra a sua Bíblia, lê conosco, compartilhe. Talvez você possa usar mais esse texto aí durante o dia, durante a semana, possa praticar como um devocional para a sua vida, e todo dia você lendo uma porção dessa palavra de Deus. Que bênção! Tiago capítulo 1, e o versículo 1, 2, 3 e 4. Eu vou tentar chegar no 4 aqui para conversar com vocês, que tem muita riqueza nesse livro. Amém? Tiago escreveu esse livro, né? Nós temos aqui uma passagem muito preciosa, esse irmão de João. Nós temos aqui Tiago, também um outro Tiago que é irmão de Jesus. Nós temos outros Tiago. Então há uma direção um pouquinho sobre esses autores da Bíblia, que não é meu foco nesta noite. Mas Tiago significa aquele que irrompe, aquele que vence. Tiago é a raiz da palavra hebraica Jacó, Jacob. Depois para o grego ele vem aqui, né, para a nossa língua portuguesa, Tiago, inglês, acho que James. Você percebe que esse nome varia, mas o seu significado não. Significa aquele que vence, aquele que suplanta, aquele que supera. E eu creio que é uma mensagem para você, nesse instante, para começarmos, antes de ler esse livro, saber que você pode superar, pode vencer todas as coisas com esse Senhor, com esse Deus poderoso que está escrito nesse livro. Tiago capítulo 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispensação, saudações. Ele começa a saudar aqui esses irmãos, e ele continua dizendo: meus irmãos. Há um recado para nós, para você. Nós somos aqui essa igreja que Paulo escreve. Ele começa a falar para a gente: meus irmãos. Ele começa a nos chamar de irmãos. Tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, né? E ele continua: sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. E aqui ele diz no versículo 4: tenha porém a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completos, sem falta em coisa alguma. Amém? Eu vou discorrer sobre esse texto, essa recomendação, essa carta de Tiago para nós, e falar um pouquinho dele. Quando a gente escreve sobre alguém, eu gosto de falar um pouquinho da vida desse alguém, para dar uma credibilidade. E esse alguém aqui, no nosso caso, é Tiago, servo de Deus. Ele começa se apresentando como servo de Deus. A Bíblia, ela tem essa credibilidade. Nós cremos nela, porque esses homens tinham mesmas características de todos os santos, de todos os pais da igreja. É um livro que foi aceito possivelmente depois de outros. Há uma certa dificuldade de colocá-lo no cânon bíblico, mas é uma palavra verdadeira de Deus para nossas vidas. Amém? Então Tiago se apresenta como servo. E essa palavra servo que soa tão bonito, soa tão joia, né? E a gente pode conhecer um pouquinho Tiago lá no livro de Marcos. No livro de Marcos, capítulo 1, Jesus encontra Tiago. Só para você ter uma ideia de quem escreveu essa carta. Como é o coração de Tiago? Tiago é uma pessoa que estava junto com o seu irmão João, ele era filho de Zebedeu, e esse Tiago, eles estavam lá no barco consertando redes. Aqui Tiago o apóstolo, né? Então nós sabemos que esse Tiago estava restaurando redes, restaurando pessoas, restaurando vidas. Eu quero falar um pouquinho sobre o que ele diz nesse texto para nós. Tiago, ele está falando sobre a igreja, sobre o Senhor. Possivelmente alguns autores atribuem mesmo o irmão de Jesus. E eu quero não discutir sobre isso com vocês, mas falar sobre o nome de Tiago, que é superar, vencer, e o que ele escreve, por que ele escreve essa carta para nós. Então no texto que a gente leu aqui, ele coloca como um servo. E eu queria convidar você para se colocar como servo de Deus.
nós precisamos nos colocar como servo de Deus. Ele está falando aqui, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, ao povo de Deus. Ele fala a igreja, né, ali dispersa, as tribos, mas no sentido, na nova versão diz que a igreja, o povo de Deus, eu e você somos o povo de Deus, espalhado entre as nações. Nós estamos espalhados, distantes. Talvez ele estivesse falando no ideia de que o povo de Deus não estavam unidos e reunidos, estavam espalhados. Chegou a hora de Deus nos unir, chegou a hora de Deus nos unir na fé. Às vezes vamos estar mais unidos na fé do que realmente na presença. Nós não podemos ter uma ideia de que estamos juntos às vezes. Então ele é chamado de Deus, servo. E essa palavra servo é alguém que se rende à vontade do outro. Servo é alguém que se dispõe, alguém que é humilde, tem uma condição servil de ajudar, de fazer a missão do outro. Servo é alguém que não está preocupado em tirar vantagens, não é alguém que quer que faça a sua maneira, a sua forma, mas ele vem para somar, para servir, e ele fala de uma posição que eu e você temos que aprender no plano de Deus. Deus nos convida para a gente somar, para servir no plano de Deus, do jeito dele, não do nosso. E quando a gente tem essa ideia, a gente pode receber essa palavra no versículo 2, ele começa a falar um pouquinho mais sobre isso para nós. Ele nos chama de irmãos. Tiago começa a ter uma ideia muito importante, parecida com o tempo de hoje. Nós somos igreja, irmãos. E quando a gente define irmão, se você é meu irmão, você, minha irmã, eu sou teu irmão, o que significa isso? Que nós temos um pai em comum. Nós temos o mesmo pai, o mesmo Deus. Temos a mesma família, então nossa missão é a mesma. Nossa direção é a mesma. Você não precisa puxar para cá, puxar para lá. Nós vamos deixar que Cristo nos conduza. Isso é o que ele diz aqui. Nós temos aqui meus irmãos. E ele está falando uma palavra de fortalecer, porque nesses dias nós estamos passando exatamente o que ele está falando aqui. Provações, aflições. Nós estamos com medo, todo mundo tem insegurança. Algumas pessoas podem até dizer que não tem, né? Eu tenho fé. Eu vou falar um pouquinho sobre fé, mas eu quero chegar lá através desse versículo, onde ele diz: tende grande gozo, né? O que significa gozo? Ele fala: sintam-se felizes quando caíres em várias tentações, né? E ele está querendo dizer que não é para você desanimar quando você passar por essa tentação, por esse tempo difícil de prova. E tentações aqui são provas, são momentos. Ele fala: sintam felizes quando passar por todo tipo de aflições. E esse feliz não é você ficar contente, mas você ficar em paz. A gente não vai, né, explodir de alegria porque estamos passando por esse momento de provação, mas dentro do nosso coração há a graça de Deus, há uma alegria, porque Deus está conosco. Você não está sozinho, você vai vencer. Então a gente olha para Paulo, para Tiago, dizendo para a gente: você está aqui com essas dificuldades, cheio de provações, e ele está querendo dizer que isso é para você um motivo de grande alegria, né? Olha, é um motivo de nós testarmos nossa fé. É um momento de você provar agora realmente que sua fé funciona. É o momento de você experimentar a oração, falar com Deus, né? Nós precisamos ver isso, essas provações e tentações é uma ação de provar, testar. Eu sei que Deus faz isso com a gente. Eu sei que nós somos testados. Não é que Deus tenta você, mas nós vamos passar por alguns treinos. E ele diz: sabendo que a prova, essas aflições, essas tempestades, essas provas, uma versão fala tentações, outra fala provações, mesmo sabendo que a prova ou tentações, ela produz, né, em nós alguma coisa. Ele diz que prova da vossa fé produz paciência. O versículo lá em Mateus capítulo 4 fala que Jesus passou por uma tentação. Jesus foi tentado. E o que a tentação fez com Jesus? Provou que ele venceu o diabo. Venceu com a palavra, venceu com a fé. Ele provou que o inimigo não pode derrubá-lo, e ele venceu. Eu e você somos chamados
também para passar por nosso deserto, por nossa quarentena. Nós temos muitas quarentenas na Bíblia, e é onde há uma provação ou tentações dentro delas. Toda quarentena tem uma provação, né? Nós somos provados, mas a prova também nos aprova, nos promove, e você pode escolher na sua prova, ser aprovado ou não, quando eu termino, quando eu faço bem, ou quando eu desisto, quando eu canso, quando eu desanimo. Então o texto, versículo 3, ele diz: sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Paciência, olha que interessante essa palavra, né? Paciência, a gente tem que ter paciência. Quando é que eu uso de paciência na minha vida? Quando é que tem paciência? Quando não tem remédio, quando as coisas não estão ali, quando eu espero, eu tenho que ter paciência. Pois vocês sabem, ele está querendo dizer isso, vocês sabem, vocês têm conhecimento, que a sua fé vence a provação. Ele está querendo dizer isso, que a sua fé produz, ela gera. Qual é o resultado da fé? Uma disposição para vencer as provas. Mas ele diz, vocês sabem. Saber é vir conhecer, nós precisamos ter esse conhecimento. Conhecer, vocês sabem, temos que ter entendimento, que a prova da vossa fé produz paciência. E ele fala a palavra fé, e essa palavra fé é onde eu quero parar um pouquinho, quero estacionar com você essa palavra fé. Nós temos que entender algo sobre fé. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Se você crê em Deus, essa é a pergunta. Você crê em Deus? Você crê que Deus existe? Ótimo. Se você fala assim, pastor, eu creio em Deus, creio que Deus existe, então você tem que crer em milagres, porque se Deus existe, milagres existem, o impossível existe, porque esta é a especialidade de Deus, criar, fazer onde não tem. Quando você crê em Deus, tudo é possível. Lá no texto de Hebreus, a galeria da fé fala dos homens que tiveram fé e ouviram Deus. Então ele fala que fé agrada a Deus. Tem um texto lá em Lucas 1,37 que diz que para Deus nada é impossível. Às vezes nós estamos discutindo sobre fé, mas a fé é o produto daquilo que você crê que existe ou não. Se você não crê em Deus, então você não vai ter fé. Você não pode criar simplesmente uma posição de que existe alguma coisa, se você não sabe que essa pessoa pode fazer, que é Deus. Eu não posso ter fé em mim. Às vezes as pessoas entendem, elas fazem confusão com fé, autoajuda, ou esforço, mentalizar. Eu quero dizer o seguinte: antes da fé, antes de você ter fé em coisas, fé nisto, naquilo, fé que Deus escuta, que Deus não escuta, primeira coisa é você crer em Deus. Se você crê em Deus, eu não preciso discutir mais fé com você. Se você crê em Deus que Ele existe, você vai ter uma percepção que Ele é todo poderoso, e por existir, os milagres acontecem, as coisas vão ser realizadas. Mateus 19:26, olhando Jesus para ele, disse: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Tudo é possível. Se você crê em Deus, eu creio que Deus existe, então o que Deus está fazendo? Uau, a coisa que Ele mais gosta é fazer, criar, realizar. Deus não deixa as coisas paradas. Quando há uma necessidade, Ele age. O texto lá no livro de Êxodo, ele diz que Deus escutou. Deus fala assim: eu estou ouvindo o clamor do meu povo, que estava sofrendo no Egito. Deus não chamou seu povo para o Egito, Deus chamou seu povo para uma promessa.
mas por algumas necessidades, nós cremos em Deus, mas não cremos que Ele escuta, não cremos que Ele pode nos dar o pão. Então o povo de Israel desce para o Egito, porque o Egito ia dar o pão para eles. Por que eles ficaram presos? Porque perderam a fé na existência de Deus. O nosso problema não é religião, o nosso problema, eu não vou dizer que nem seja mais pecado, porque Jesus já resolveu. O nosso problema é crer definitivamente se Deus existe. Se você crer que Deus existe, então você vai passar a servi-lo, porque você vai ter temor em Deus, e você sabe que Ele vai agir. Não há impossíveis para Deus. Eu vou orar porque Ele escuta. Deus escuta, talvez possa não ouvir, não responder do jeito que você quer, mas Ele está ouvindo. E Deus cria, e Ele não precisa de nada para criar. Você talvez olhe para o texto da passagem de Mateus, do Evangelho, onde Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos. Ele criou em cima de 5 pães e 2 peixinhos, sim, multiplicou. Ele transformou as águas em vinho, Ele tinha uma matéria-prima, curou o cego, os enfermos, expulsou demônios. Há mais ou menos 30 e poucos milagres registrados nos evangelhos sobre Jesus, mas Ele fez muito mais. A Bíblia diz que não haveria livros que poderiam ser escritos o que Ele fez. Então, quero dizer para você, se você crê que Deus existe, por que Ele não faria um milagre agora, na sua casa, na sua vida? Ele gosta disso. Não é verdade? Se você vai pedir para alguém que se especializado em alguma coisa, é o que Ele gosta de fazer. Você vai pedir para um médico, ele gosta de clinicar, quer ajudar. Você vai pedir para um engenheiro de fazer uma planta, fazer uma casa, de um mecânico de consertar, mexer naquele motor, de um padeiro de fazer um pão, de criar alguma coisa gostosa, um cozinheiro, sei lá. Todas as pessoas têm uma especialidade, e Deus é especialista porque Ele faz muito milagre. Ele criou tudo do nada. No livro de Gênesis, quando o texto fala que Ele criou os céus e a terra, aquele verbo criar, ele é um verbo que é usado única vez naquele livro, naquele momento, porque fala que Deus criou as coisas sem nada. Deus criou as coisas sem nada. Deus pode criar uma cura agora, sem nada para você. Se você crê que Deus existe, então Ele pode fazer o milagre. Eu creio no milagre, eu tenho fé no milagre, na minha vida, na sua vida. Temos passado por muitas distrações, coisas que deixam fazer você acreditar que Deus existe, mas você já não acredita que Ele pode fazer. Então não é o mesmo Deus que estamos falando. Se você crê nesse Deus que eu estou falando, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que te ama, que enviou o seu Filho amado para te salvar, então você pode crer que Ele pode fazer um milagre, e nada é impossível para Ele. Fé é uma convicção, fé é uma crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. Fé é relacionamento. Se eu creio que Deus existe, eu me relaciono com Ele, logo eu converso e Ele vai agir na minha vida, porque Ele quer me ajudar. Agora, se eu falo que tenho fé, mas eu não tenho relacionamento com Deus, isso é outra coisa. Eu não quero entrar no que não é, eu quero entrar no que é. Fé é relacionamento com Deus. Fé é uma convicção que Deus existe. E se Deus existe, Ele está aí. Ele vai agir, eu vou chamar e Ele vem. O profeta Isaías, o profeta messiânico, ele diz que a mão do Senhor não está encolhida. Na verdade, ele começa a dizer que os ouvidos de Deus não estão tampados. Ele diz: Deus não é surdo, Deus não tampou seu ouvido para nos ouvir, nem suas mãos estão encolhidas, dobradas, cruzadas para não salvar. O profeta diz que Deus está disponível para você. Então creia nesse Deus vivo,
Eu não quero convidar você para crer numa religião, numa construção que eu possa dizer sobre Deus. Eu quero convidar você para ter a revelação dele na sua vida. Se Deus existe, ele vai fazer, vai mudar, vai transformar. As coisas velhas passaram. Deixa Deus trazer mente nova, espírito novo, alegria. E o texto de Tiago diz que vocês vão ter muita alegria. Como ter essa alegria, esse gozo? Por passar por provação. Por que eu vou ter alegria? Porque Deus vai responder, porque você vai ver o mar se abrir, porque você vai ver os milagres, vai ter convicção da presença de Deus. Fé no livro de Tiago é diferente de fé nas cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo apresenta a fé como verdade, clareza, objetivo, absoluto. Mas a fé aqui no livro de Tiago, ele está falando de uma fé um pouquinho diferente. Ele está dando um conceito de fé um pouquinho diferente para nós. Ele está falando que fé é relacionamento, fé é crer em Deus, fé é tudo isso. Amém? Fé é você andar com Deus, fé é você receber favor de Deus. Então minha preocupação hoje não é realmente se Deus pode ou não pode, quer ou não quer. No meu coração eu falei: Deus, eu creio que o Senhor existe. Isso vai mudar a minha vida. Talvez algumas pessoas falem: eu não acredito em Deus. Mas isso não vai mudar nada. Se você crê ou não crê em Deus, não vai mudar nada. Deus não vai ser menos Deus por causa da minha fé ou por causa da falta dela. Mas quando eu creio nele, sou eu que sou transformado. Então eu quero convidar você para receber o Senhor. Quero convidar você para crer em Deus, crer no Senhor, crer em Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. No livro de Hebreus fala sobre isso. E é importante que ele fala assim, porque é necessário. Você sabe que é necessário, fundamental para aquele que se aproxima de Deus. O que é reaproximar? Relacionamento. Quem crê que Deus existe vai se aproximar de Deus, vai querer se relacionar. Você sabe que tem um remédio, você vai até lá. Sabe que tem alguém que quer te ajudar, você corre até ele. Então ele diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Você precisa crer que Deus existe. E essa tem que ser uma fé do seu coração e não uma mentalidade. Às vezes nós nascemos numa religião, Deus existe, vimos meu pai falar da religião, minha mãe, meu avô, minha avó, e nós, não, Deus existe, mas eu sei que ele existe para eles, mas eu nunca tive uma experiência. Eu preciso ter uma experiência, não com a religião, mas com o Deus, com esse Deus. Deus, está escrito que crê que ele exista, e que ele é galardoador dos que o buscam. Essa palavra galardoador significa presenteador. Deus é um Deus que gosta de dar presente. Ele dá promessas para você. Ele deu o seu Filho amado para mim e para você. Ele nos deu vida, e vida é abundância. Deus é um Deus que gosta de dar presente, diferente de nós, que gostamos só de receber. Não gostamos de doar, de semear, de ofertar, de ajudar. Mas não, nós precisamos ter a natureza de Deus, que é ajudar, amar. E o texto vai adiante, ele vai falar de obras, eu não vou chegar lá. Eu quero convidar você para parar nesse texto, porque a fé produz, ela realiza, ela conquista. A fé resolve. Quando você crê em Deus, nesta fé você vai fazer alguma coisa, Deus vai agir. A fé produz significa dar fruto, tem resultados. Como que eu tenho uma vida cristã? Como que diz que eu tenho Deus, mas minha vida não tem resultado? Minha vida não tem frutos. Se você comparar a sua vida hoje, 10 anos atrás, 5 anos atrás, quanto mudamos, quanto produzimos? Eu quero convidar você a permitir que a fé produza em você coisas maravilhosas, porque a fé produz, conquista, traz resultado. No versículo 4, quero terminar concluindo,
Tenham, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem falta em coisa alguma. Ele quer dizer que essa palavra, porém, tem a paciência. Ele quer dizer sobre perseverança. Perseverar. Muitas pessoas saem. A falta de paciência faz você perder as bênçãos de Deus. Você não para, você fica ali, fica aqui, você não escuta Deus, você está agitado, você, em vez de ouvir o que Deus está pensando, você começa a pensar. Somos recomendados ter a mente de Cristo, a mente, o pensamento de Cristo. Como eu posso ter? Através das Escrituras. Então, se você crê em Deus, crê que Ele existe, Ele vai ser presenteador, galardoador, aquele que vai dar galardão, presente. E você sabe qual é o maior galardão que nós podemos receber? Lá no livro de Apocalipse tem uma revelação. Apocalipse é a revelação. Ele fala que nós vamos ter um galardão. E você sabe o que é galardão? Muitas pessoas pensam que eu quero ouro, eu quero uma coroa, quero um pote de sei lá o que, de ouro, o galardão que nós vamos ter, presença de Deus. Vamos estar próximo de Deus. Fé aqui é no relacionamento. Fé é você crer em Deus para relacionar-se com Ele. Se eu tenho fé sem propósito, sem plano, para quê? Tudo que eu tenho tem que ser para. Eu tenho fé para. Eu tenho amor para. Eu sou servo para. Eu posso ter um nome de servo, mas se eu não sirvo, então o que eu sou não é aquele título que eu tenho, mas é a prática que eu exerço. Se você crê em Deus, pode crer nos milagres de Deus. Isso é fé. Crer é relacionar-se com Deus. Que essa perseverança seja perfeita, essa paciência sua perfeita, que não falte nada, que você não pare, que você não desiste. E o texto fala perfeita, a fim de que vocês sejam maduros, sejam completos, né? E que vocês possam agir plenamente na vontade de Deus. Isso que Deus está querendo dizer nesse texto. Quero concluir com vocês aqui. Fé é uma convicção de crença, na verdade, e diz respeito ao relacionamento do homem com Deus, com as coisas divinas. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você. Eu creio que Deus existe. Ele está aqui ao meu lado. Ele tem curado o meu coração. Ele tem me sustentado. Acho que todos nós estamos passando por esse isolamento, esse distanciamento, com muitas dificuldades. Não é isso que nós queríamos. Nossa preocupação com nossas famílias, com nossos amigos, com nossa igreja, que a gente não pode estar juntos. Semana passada a gente começou a reunir, hoje já fechamos. Nós estamos preocupados, porque se nós nos reunirmos, de repente alguém pode se descuidar e alguma coisa pode cometer os irmãos. Mas nós louvamos a Deus, porque temos orado aqui por algumas vidas que foram contaminadas por esse Covid. Algumas pessoas, alguns irmãos aqui tiveram esses sintomas e Deus curou, estão bem. Isso logo vai passar. Praga alguma chegará na tua família. Quando fala de casa, não está falando do prédio, está falando de família, de pessoas. Fé. Eu creio que Deus existe e que Ele vai fazer um milagre, porque é isso que Ele faz. Por isso Ele é Deus, pode tudo. Deus pode tudo na sua vida, na minha vida. Eu quero convidar você para entrar no campo com Deus. Nós somos um país que gostamos muito do futebol, né? Não é muito minha praia, mas e a gente percebe o seguinte: eu já vi alguns jogos que alguns atacantes jogam sozinho. Ele joga para ele. Isso é aquele tipo de pessoa que tem fé. Ele se esforça, quase se mata, mas é só para ele. E de repente você tem um cara que joga para a equipe toda. E você tem lá um cara que joga por causa da camisa, joga por causa do país,
ele passa, eles já são todos juntos, você vê uma coisa coletiva. Deus está querendo nos chamar para viver de uma forma coletiva, porque se nós tivermos desejos pessoais, ambiciosos, individuais, Deus também não opera. Quero convidar você para ter um desejo maior, para viver como família, como igreja, com os irmãos. Creia que Deus existe. Eu volto para esse texto para a gente fechar e orar com vocês. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele, precisa crer que Ele existe, e que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Essa versão aqui, ela foi lá na raiz, ela deixou de lado aquelas variantes, às vezes nós lemos algumas traduções, não ficam claros para nós, e aqui deixou bem claro, que Deus vai agir, que Ele vai nos abençoar, né? Porque quem vai a Deus, precisa crer que Ele existe, e que Ele é que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Fé é relacionamento com Deus. Fé é crer que Ele existe, e o mais Ele fará. Amém? Deus abençoe. Eu quero orar nesse instante por sua vida, quero orar pela igreja que está reunida nas casas, pelos irmãos, por você que tem vencido essas dificuldades, esses ataques. Quero orar pelas cidades, por nosso Brasil, que tenha paz, né? Se nós estamos passando um tempo tão difícil, o planeta está conturbado, as nações estão conturbadas. Eu não sei se Deus está nos avisando, Deus está dando um recado para você crer nele, porque daqui para frente nós vamos viver pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Se eu continuasse, nós íamos chegar nesse texto. Significa o que fé? Relacionamento com Deus. Fé não é só a verdade, só crer que uma coisa existe. Você crê que eu existo porque eu estou aqui, estou falando com você, mas não é desta fé que nós estamos falando. A fé que eu estou falando é relacionamento. Então que Deus abençoe você que está procurando conhecê-lo melhor, que o Senhor dê um galardão, dê uma recompensa, e galardão é a presença dEle. Nada tem mais valor do que a presença de Deus. Eu não quero só a mão de Deus, não quero só o presente de Deus, eu quero a presença de Deus. Deus abençoe. Eu quero orar por sua casa, por sua família, e se você tem uma dificuldade ou tem uma necessidade, coloque nas mãos de Deus, nós vamos orar. Eu creio que Deus existe, e um dos atributos de Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares, Ele está aí. E se você crê que Ele está aí na sua casa, e crê que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam, Deus vai agir na sua casa, porque Ele vai recompensar aqueles que procuram conhecê-lo melhor. É isso que diz o texto. Deus vai recompensar, vai dar presente aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Quero desmistificar a fé. Ela não é um conceito abstrato. Fé é um relacionamento com Deus, porque cremos na sua existência e experimentamos o seu favor. Deus abençoe. Deixa eu orar por sua casa, onde você estiver, aí na sua casa, no seu sofá, no seu escritório, no seu carro, abra suas mãos, abra as mãos assim, abra seu coração, abra as mãos, deixa Deus encher suas mãos de bênção, deixa o Senhor te recompensar, você que crê em Deus, você que tem buscado o Senhor, você que está me ouvindo e parou por estar aqui em algum momento, ou igreja, ou você está ouvindo, por que você parou? Porque você quer conhecer Deus. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quero convidar você a estar ouvindo a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, para que a fé e o relacionamento cresça com Deus na sua vida. Abra suas mãos. Pai amado, eu oro por esse coração aberto, por essas mãos que se abrem. Deus, talvez essas mãos estão vazias, mas elas vão ser cheias agora, cheias da tua presença, cheias do teu milagre,
porque o Senhor é especialista em milagre. Sua profissão, sua ação é fazer impossíveis milagres. Por isso tu és Deus. Deus nos ajude agora. Se estamos falando com alguém que está tendo dificuldade, não de ter fé, mas de crer na tua existência, que o Senhor se manifeste. Algumas pessoas vão precisar de um empurrão, vão precisar que o Senhor coloque essas mãos sobre esses ombros. Algumas pessoas vão sentir uma cura, um calor, um queimar, um descanso. Que o Senhor tire essa dor agora, que o Senhor visite essa casa, essa pessoa que está com essa dor, que está preocupada. Tire esse mal. Deus, eu não sei com quem o Senhor está conversando agora, eu não sei qual é a pessoa que o Senhor quer visitar, agir, eu não sei quem é essa pessoa que está procurando conhecê-lo melhor, mas recompensa ela, dê um galardão para ela, e que ela só creia que o Senhor exista, simplesmente creia que tu és Deus, e que tu estás aqui, e ela vai receber as tuas bênçãos. Eu oro pela igreja que está distante no ajuntamento, mas está unidas na fé. Quero agradecer por meus irmãos que estão orando por nós, intercedendo por nós, juntos nessa obra do Senhor. Abençoar aqui os líderes, os pastores, os obreiros. Agradecer pela equipe que está aqui conosco, ministrando louvor, adoração, parte técnica. Abençoe essa casa, essa família, todos os teus filhos. Pai amado, eu quero interceder por nossa cidade. Algumas notícias de que essa pandemia, esse vírus tem aumentado em nossa cidade, mas eu quero declarar que não vai ter força para atingir pessoas. Eu quero declarar que esse vírus não tem força, no nome de Jesus, no Deus que existe. Esse vírus e sua força vai ser enfraquecida, e não vai trazer nenhuma letalidade. Eu quero trazer paz nessa cidade. Eu oro para que haja paz entre as famílias, entre as casas, e que essa cidade, e que os governos olhem para Deus, que as pessoas olhem para o Senhor, e creia que o Senhor exista, então vão experimentar as recompensas e o favor de Deus. Eu oro, Deus, por nosso país, por nossa nação, por esse estado de São Paulo. Deus, que esses governantes tenham paz, que os poderes tenham paz, que caia por terra todas as agressões, todas as confusões, violências. Deus, nós oramos para que parem toda a violência social, em nome de Jesus. Tu és um Deus poderoso. Deus, eu estou orando porque só o Senhor pode fazer isso, porque isso é milagre. Restaurar um país, uma nação, trazer paz, trazer respeito, trazer amor, curar pessoas, isso é milagre. Por isso que nós te buscamos, porque tu és Deus e o Senhor é especialista nisso. Pai, eu oro para que esses dias o Senhor faça um milagre, que aconteça as coisas extraordinárias nessa casa, nessa família, de paz, de graça e fé. E que meu irmão, minha irmã que está me ouvindo agora, possa crescer em fé, possa crescer no relacionamento com o Senhor, e que o Senhor possa abençoar, o Senhor possa recompensar aqueles que procuram te conhecer melhor. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre essas mãos e coração que se abrem para receber do Senhor, que está nesse lar, nessa casa. Em nome de Jesus eu oro, em nome do Senhor Jesus, nosso Deus e Salvador, eu peço. Amém. Amém. Deus abençoe. Tenha fé em Deus, crendo que Ele existe, e Ele vai te abençoar. Amém? Nós vamos ouvir mais 2 aqui louvores, quero convidar você para isso, e depois nossos irmãos vão estar encerrando, e eu quero convidar amanhã, para as 18h30, nós compartilharmos uma palavra. Quem sabe você amanhã, coloca no chat aí um testemunho de fé, de um milagre que Deus está fazendo agora, na sua vida. Deus é um Deus de milagre, isso está gerando no meu coração. Se a gente não tem uma necessidade, a gente não vai experimentar os milagres de Deus. Nós não precisamos que Deus faça nada. Mas quando eu tenho uma necessidade, então eu vou buscar Deus, e eu vou experimentar as necessidades de Deus. Por isso Tiago fala que é para você ter grande gozo, grande alegria. Ele está falando, quando caíres em várias provações ou tentações, tenha alegria, tenha fé,
receba de Deus. Deus abençoe. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Recebe, Senhor, em nome de Jesus, a nossa adoração, nosso coração que declara que Tu és Deus, que Tu és Deus, que Tu és poderoso, em nome de Jesus. Recebe, Pai, nosso louvor, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe irmãos. Tenha uma boa noite no nome do Senhor Jesus.